Bom dia, meninos, né? Para complementar o vídeo de hoje, da tarefa explicativa de hoje, né? Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o sistema de medida, né? Que é as medidas de comprimento. Já vou aproveitar e falar de português, que a gente trabalha com comprimento e o comprimento. O comprimento com O é medida. Eu vou usar o metro, a trena, né, a régua, né? Tá aqui, os objetos que você vai usar, né? E o comprimento, você vai usar o quê? Você vai usar a mão para cumprimentar o outro, né? Então, há uma diferença entre comprimento e cumprimento. Quero que vocês percebam essa diferença. Bom, então, se tratando de comprimento, né? Eu quero falar que antigamente não existia uma medida padrão, né, pra gente trabalhar. Né? Antigamente a gente trabalhava, era com o corpo. Por exemplo, o palmo, né? O palmo que você pega desse dedinho aqui até o dedão é um palmo. A passada, né, que é a abertura das pernas. O braço, que é a abertura dos braços, dos dois braços, né? Então, essas eram as medições de antigamente, né? Então, até então, eles perceberem, né, a necessidade de um sistema padrão de medida, porque não é todo mundo que tem o mesmo tamanho de braço, o mesmo tamanho de perna, o mesmo tamanho de mão. Então, às vezes, as pessoas ficavam prejudicadas, né, com essas medidas, porque se é uma pessoa grande e é uma pessoa pequena, o tamanho da passada, o tamanho da braça, o tamanho do palmo vai ser diferente, né? Então, eles precisavam usar um sistema de medida que fosse exato. Então, eles criaram esses novos sistemas de medidas aqui, que vocês vão ver, ó. A régua, né? O metro, a trena, né? A fita métrica. E esse metro aqui para tecido, né? Que você vende tecido com ele, que essa é uma régua de madeira, né? Então, essas eram os sistemas de medida atuais agora. Esses são os sistemas de medidas atuais, né? E que eu quero falar para vocês que o metro é o sistema de medida padrão do Brasil. Mas ele tem os múltiplos e os submúltiplos, né? Aqui, ó, os múltiplos do metro são as unidades maiores, né? Então, por exemplo, quem são? É o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Então, essas três unidades aqui são maiores que o metro, porque são os múltiplos do metro. Então, ó, quantas vezes são maiores? Ó, um decâmetro equivale a 10 metros. Um hectômetro equivale a 100 metros. E 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, se perguntar para você, 1 quilômetro vale 1000 metros. Um hectômetro vale 100 metros. Um decâmetro vale 10 metros. Então, são unidades maiores que o metro. E aí vem as menores, né? Que são os submúltiplos, né? O que a gente tem aqui para falar para vocês dos submúltiplos? Né, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. O decímetro, gente, é aquele risquinho aqui da régua, ó. Ó, cada risquinho desse pequenininho aqui é um decímetro, ó. Quer dizer, são 10 unidades de 10 em 10, né? Menores que o metro. Então, são menores que o metro. Então, por exemplo, um decímetro, que é o dm, equivale a 0,1 do metro, ó. Então, é a mesma coisa que eu pegar 1 centímetro e dividir por 10. Então, cada risquinho desse aqui vale 0,1, certo? Então, e 1 centímetro equivale a 0,01 do metro, né? E 1 milímetro equivale a 0,001 do metro. Então, são unidades bem menores que o metro. O milímetro é a menor unidade. E o quilômetro é a maior unidade do metro, sabe? Então, essas informações eu gostaria que vocês tivessem, né?
para vocês saberem do que se trata a atividade hoje. Aqui vem uma atividade que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Só falar, ó, só falando, ó. Por exemplo, aqui, a largura de uma revista, né? Como que eu vejo a largura da revista? Pelo centímetro da régua, né, gente? Pelo centímetro. A espessura da capa de um livro. O que é a espessura? É a grossura, né? Por exemplo, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu vou fechar o livro aqui, ó. Então, essa parte aqui é a espessura, ó. Então, como é que eu vejo? Que unidade que eu vou usar? Eu vou usar o milímetro, certo? O comprimento de uma estrada, né? Como que eu vejo o comprimento de uma estrada? Através do quilômetro, correto? Então, ó, a largura de uma revista, a largura, né, de uma revista. Como que é a largura? Vamos explicar aqui o que é a largura, né? Olha aqui, você tem esse livro aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho o quê? A largura, né? A largura, e depois eu tenho a altura, ó, a largura, e aqui do ladinho eu tenho o quê? A altura, e aqui o que cabe aqui dentro, ó, que é a espessura, né? Aqui, ó, o que cabe aqui dentro é a espessura. Então, vocês viram aí que a largura eu vou medir com centímetro. A espessura da capa é o milímetro. O comprimento de uma estrada é o quilômetro, né? E a largura da sala de aula é com metro, né? O comprimento de seu braço é o centímetro. A distância entre duas cidades é o quilômetro. Então, só para você ter noção da onde eu vou utilizar, certo? E aí, meninos, a tarefa de hoje pede para que vocês utilizem a régua, né? Para medir. Então, eu quero lembrar que vocês vão pegar a régua aqui, ó. Não vão iniciar aqui do começo. Vocês vão iniciar do zero, ó. Então, quando vocês forem medir aqui, ó, eu quero que vocês coloquem o zero, ó. Lá no comecinho. Tá bom? Não pode começar do tamanho da régua, não pode. Então, você vai pôr zero no começo aqui e ver quanto que vai dar, ó. Se não der uma medida exata, você vai contar, ó. Por exemplo, do 0 a 1 é 1 centímetro. Do 1 ao 2, 2. Do 2 ao 3, 3. Esse risquinho, que é menor do que o risco que tá o número, é meio, é metade. Então, vai ser, por exemplo, 1,5, 2,5, e cada risquinho desse aqui, ó, é 1/10. Então, você pode contar assim, ó, vou te ensinar a contar, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, que é o 10, né, que vale 1. Então, 10 decímetro vale 1 centímetro, né? Então, é o que você vai ter aqui. Então, por exemplo, não vai ser uma medida exata, vai ser uma medida quebrada, não vai dar 5. Então, se é depois do meio, ó, 0,6, 0,7, 0,8, ó. Tem régua, de uma régua para outra dá diferença. Então, vocês aprendam a contar, correto? Era isso que eu queria falar para vocês, né? Então, vou enviar o vídeo explicativo além desse aqui. Tenham um bom dia.